Então vamos lá, né? Vamos iniciar os trabalhos. Bom dia. Meu nome é Odenir Filho. Eu sou professor dessa matéria linda, fantástica, né? Que é o nosso querido amado SUS. Sou psicólogo, minha formação é em psicologia e abraçando essa política pública de saúde, que está fazendo uma diferença gigantesca mesmo, né? Nas aprovações. Então vamos lá. Vocês podem observar no nosso material, na nossa apostila, que tem uma pequena introdução aí antes de nós entrarmos na Constituição Federal. Então, só foi a partir da Constituição Federal de 1988 que a saúde passou a ser universal. Até então, a saúde nunca foi universal. A saúde, antes do SUS, era excludente. Somente os trabalhadores formais, aqueles que apresentavam a carteira de trabalho assinada, tinham direito à saúde. Então, não era um sistema universal. E um detalhe que prevaleceu um pouco antes do nosso SUS, vamos escrever aqui no quadro, foi esse cara aqui, ó. O INAMPS. O INAMPS, ele surgiu em 1977, 1978, ou seja, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. É o que nós acabamos de falar, né? Previdência Social. Tinham acesso à saúde os chamados previdenciários, aqueles que contribuíam para a Previdência Social, a carteira de trabalho assinada. Então, o INAMPS, ele era um sistema, só uma pequena introdução aqui, ó, era um sistema centralizado na esfera federal. Todo o poder decisório em relação à saúde era proveniente da esfera federal. Ao lermos esfera federal, é o Ministério da Saúde. Ele privilegiava, conforme nós já falamos, privilegiava os trabalhadores formais. Os trabalhadores formais, aqueles que contribuíam para a Seguridade Social. E ele apresentava, à época, uma atenção hospitalocêntrica. Uma atenção hospitalocêntrica, ele era mais curativo e menos preventivo. Então, nessa época aí, 1977, 78, essa atenção hospitalocêntrica, gente, significava que o cuidado, a assistência, a atenção era centralizada na doença. Vou botar aqui o cuidado. O cuidado era centralizado na doença. O foco era acabar com a doença, como se fosse simples assim. Eu não estou doente, então estou com saúde. Não necessariamente. Então, a saúde é um completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas ausência de doenças. Então, nessa época, a atenção, o cuidado era centralizado na doença. Isso, obviamente, antes do nosso SUS. Aí entrou o SUS. Posso passar para o slide? Pode? Então vamos lá. Voltando lá. Então, voltando aqui, Constituição Federal de 1988, aqui o SUS ele foi estabelecido, ele foi instituído, mas a Constituição ela é muito grande. Ele foi justamente no título 8º da Ordem Social, no capítulo 2 da Seguridade Social e na seção 2, que é a chamada seção da saúde, uma grande conquista mesmo, né? Em nenhuma outra Constituição Federal nós tivemos um capítulo, um título, uma seção sequer falando sobre
à saúde. Isso cai simplesmente demais em prova, a seção da saúde. Então, cuidado, é um detalhezinho muito simples. Onde o SUS ele nasceu, onde ele foi estabelecido, onde ele foi instituído? Na Constituição Federal de 1988. Grave isto, é simples, mas grave isto, tá legal? No título 8º, no capítulo 2 e na seção 2, a chamada seção da saúde. Pois bem, então feito esse comentário com você, então vamos aí começar a nossa viagem fantástica, ou seja, começando pelo artigo 196, gente. Simplesmente esse artigo, eu até utilizo muito uma sigla, isso, opa, deixa eu colocar aqui, vamos lá. O ar está em cima? Caramba, vai ficar gelada, né? O artigo 196 é um artigo que eu falo, um artigo IPCD. O que é IPCD, né? É importante para concurso demais. É uma variação do IPC, né? IPC é importante para concurso. E esse artigo IPCD é importante para concurso demais. Então, o artigo 196, gente, ele começa com uma frase, se não uma frase mais famosa do SUS. Ou seja, a saúde é direito de todos e dever de quem? Exatamente, do Estado. É meio que assim, Estado, se vira, cara, mas você tem que me garantir saúde, você tem que me garantir assistência. Então, quando ele fala a saúde é direito de todos e dever do Estado, vamos aqui no quadro, deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, nós vamos trabalhar o tempo todo, eu utilizo muito uma pirâmide, a pirâmide do SUS. Então, aqui a gente consegue, creio, né, visualizar, veja aqui, ó, a pirâmide do SUS, vamos dividi-la em 3 partes. No topo dela, nós temos a esfera federal, vou abreviar aqui, esfera federal. No meio, temos os estados e temos o Distrito Federal, que é Brasília. E na base da pirâmide, nós temos os municípios. Então, aqui ao lado, ó, o município ele será responsável por ações e serviços de baixa complexidade. Baixa complexidade. Estado, média complexidade. E lá no topo da pirâmide, alta complexidade. Então, o que o SUS proporciona a todos nós, né, a qualquer cidadão? Um caminhar, um andar pelo sistema para nós termos a nossa necessidade atendida. Aqui na base, no município, nós temos a principal porta de entrada do SUS, que vem a ser a atenção, exatamente, principal porta do nosso querido SUS, a atenção básica. Inicialmente, ela foi constituída pelo Programa Saúde da Família e pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Posteriormente, nós tivemos a ESF, a Estratégia Saúde da Família. Então, o que acontece? A pessoa poderá dar entrada no SUS através da principal porta de entrada e daqui, se a complexidade da pessoa for maior do que a atenção básica possa atender, então caberá à atenção básica encaminhar, referenciar, perfeito, regular essa pessoa para assistências mais complexas. Daqui para cima são assistências mais complexas, da média à alta complexidade. Então, lá no artigo 96 está falando que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado aqui está representado por todas as esferas de governo: municipal, estadual, Distrito Federal e a esfera federal e as suas respectivas responsabilidades, a baixa, a média e a alta complexidade. Então, essa pirâmide ela vai se fazer sempre presente aí nos nossos encontros, tá legal? Em todos os detalhes aqui. Falado isso com você, então, voltando lá para o artigo 96, então, a saúde, de fato, é direito de todos nós, é um direito do cidadão,
É um direito de cidadania. E dever do Estado, agora a parte mais linda vem agora. Isso tudo aí deverá ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, o Estado, gente, o poder público, não basta apenas ter, por exemplo, excelentes hospitais, excelentes recursos humanos, mas isso não é o bastante para nos garantir saúde. O Estado, o poder público, tem que criar políticas sociais e econômicas para quê? Para evitar que as pessoas adoeçam. Aqui. Visa a redução do risco de adoecer de doenças e também de outros agravos. E para garantir o acesso universal, igualitário, sem preconceitos, sem privilégios, sem restrições, às ações e serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, vamos fazer uma associação aqui. Quando ele fala, ó, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Vamos articular aqui. Ó. Eu acho que fica bem tranquilo aqui. Deixa eu apagar a nossa. Eu não gostaria de apagar lá, não, mas vamos lá. Apagá-la aqui. Então, vamos fazer uma associação. Lá na época desse carinha aqui, ó, lá na época do falecido Enaps, para o sujeito, nós falamos isso, para o sujeito ter saúde, bastava acabar com a doença. Comentamos que não é nada simples assim. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, saúde é um completo bem-estar físico, correto? Mental e social. E não apenas ausência de doenças. Ok. Então, o que o nosso SUS fez? O SUS colocou o seguinte: para nós termos saúde, a saúde tem que estar associada a uns fatores. Fatores determinantes e condicionantes. Determinantes e condicionantes. Ou seja, para nós termos saúde, nós vamos colocá-los aqui. Nós temos que ter acesso à moradia, ao transporte, à renda, ao trabalho, à educação, à alimentação, meio ambiente, ao saneamento básico, temos que ter acesso ao lazer, atividade física e, por fim, acesso aos bens e serviços, vou abreviar aqui, essenciais. Então, para nós termos saúde, qualquer pessoa no território nacional ter saúde, tem que ter acesso a uma moradia que nos ofereça um mínimo de conforto e segurança. Um transporte bom e barato. Uma renda adequada, um trabalho digno, acesso à educação, conhecimentos, aumentar o nosso discernimento, acesso à alimentação saudável, ao meio ambiente saudável também, inclusive o ambiente do trabalho, o meio ambiente, ao saneamento básico, a rede de esgoto. Precisamos ter lazer também. São tantas pressões, muitas cobranças, enfim, isso desgaste demais. Então, precisamos ter lazer também. Atividade física, isso é um assunto relativamente recente desse contexto aqui, entrou em 2013, o nosso corpo foi feito para se movimentar, abandonar o sedentarismo e acesso aos bens e serviços essenciais. Então, gente, a partir do momento que todos nós tivermos acesso a esses fatores determinantes e condicionantes, nós teremos qualidade de quê? De vida. Perfeito. Então, nós teremos qualidade de vida e, tendo qualidade de vida,
menores serão as possibilidades de nós adoecermos. É um trabalho preventivo, são prevenções. Então, por que nós estamos fazendo toda essa viagem aí? Por causa do artigo 96. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, o Estado, o poder público, ele tem que implementar políticas sociais e econômicas para que todos nós tenhamos acesso a todos esses fatores que determinam e condicionam a nossa saúde. E, sendo assim, o Ministério da Saúde, o OMS, ele não será responsável por isso aqui, ó. Ele não é responsável pela moradia, pelo transporte, não. Então, esses fatores, moradia, transporte, por aí vai, isso são responsabilidades de outros setores do poder público, outros ministérios, outros órgãos. Então, o que esse cara aqui deverá fazer? Eu já ia escrever ali. Esse cara, ele deverá, o OMS, ele deverá fazer uma articulação com outros setores do poder público. Ele deverá fazer uma articulação com outros setores, então é uma articulação intersetorial com outros setores. Tudo isso para nos garantir saúde, já que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Tá legal? Então, ao lermos lá no 196, garantido mediante políticas sociais e econômicas, vamos fazer esta associação aqui, tá bom? Esse papo ficou claro para vocês? Ficou tranquilo? Maravilha. Então, isso tudo está aí no 96, para nós termos acesso universal, igualitário, para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Aí tem mais um detalhezinho aqui, em relação a... Aqui, beleza. Essa parte final, ó. Não podemos esquecer aqui, ó. Tripé. O tripé do SUS. O tripé do SUS vem a ser promoção, proteção, recuperação. Então, olha a sigla que surgiu aqui, ó. Pro. Esse é o tripé do SUS. Então, todas as ações e serviços de saúde em todo o território nacional serão fundamentados no tripé do SUS, no PRO-PRO-RE. PRO-PRO-RE. Promove, protege, recupera. Promove, protege, recupera. A promoção, a proteção e a recuperação da saúde, tá legal? Então, falou em tripé do SUS, você já vai associar, já vai fazer o link aí no PRO-PRO-RE. Promoção, proteção e recuperação da saúde, tá legal? Isso, assim, são 3 palavras-chave que vão, na verdade, nos acompanhar durante toda a legislação. Não tem como fugir, tá legal? PRO-PRO-RE, PRO-PRO-RE, PRO-PRO-RE. Certo? Então, voltando lá para 196, então, a saúde sendo direito de todos e dever do Estado. Ô, Nenê, o que eu destaco aqui? Pode destacar todo isso no 96. E qual a sigla que a gente tem que botar? IPCD. Exatamente, ó. IPCD. Importante para o concurso demais. Show de bola. Podemos seguir? Muito bom, vamos lá. Tudo bom? Bom dia. Vamos para 197. 197, ele não é tão cobrado, é cobrado, mas não é tanto quanto o 96, o 98, o 99. Então, eu falo aqui que é de relevância pública, de importância pública, as ações e serviços de saúde. Legal. Aí cabe ao Estado, gente, cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Então, o poder público vai regulamentar, vai fiscalizar e vai controlar
todas as ações e serviços de saúde. Então, eu até destaquei, estão negritadas aí, essas 3 palavras, mas se vocês puderem dar mais um reforço a essas 3 palavras, melhor ainda, tá legal? Regulamentação, fiscalização e controle. Então, o poder público regulamenta, fiscaliza na página 2, tá? Continua para cá, isso, aí, isso, no artigo 97. Então, regulamentação, fiscalização e controle. Agora, as ações, cuidado com um detalhezinho aqui, tá? Que é cobrado em prova, ó. O poder público vai regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde. Beleza, o Estado, o poder público. Quando fala Estado, são as secretarias municipais, as secretarias estaduais, o Ministério da Saúde, é o Estado, certo? Agora, as ações e serviços, por quem executará a ação ou as ações e os serviços de saúde? Devendo sua execução ser feita diretamente, quando fala diretamente, através de uma secretaria municipal, estadual, do Ministério da Saúde, diretamente. Ou essas ações e serviços serão executados através de terceiros. Terceiros, um exemplo de terceiros, exemplificando aqui, a Anvisa, por exemplo, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, é um exemplo de terceiros. Então, as ações e serviços serão realizadas, executadas diretamente ou através de terceiro. Um exemplo, a Anvisa. E também por pessoa física ou jurídica de direito privado, já fazendo uma referência à iniciativa privada atuando no SUS. Cuidado, esse artigo 97, quando ele é cobrado em prova, essas palavras aqui são exploradas e também já caiu aqui, ó, por pessoa física ou jurídica de direito público, tirando esse privado aqui e colocando público como pegadinha. Então tem que ficar ligado aí, tá, gente? De direito privado, ok? Então, artigo 197 foi, morreu, já era. Posso passar? Podemos? Vamos para 198. O artigo 198, eu ia colocar, assim, ele é um artigo, IPCD, assim, ao quadrado, cara, porque ele é extenso, nós vamos levar até um pouquinho mais de um tempo maior aí para viajar, né, nesse artigo, e ele é muito mais extenso e acaba sendo muito mais cobrado em prova. Tem 3 pontos aqui, ó, fundamentais mesmo. Vamos lá. Vamos para etapas. As ações e serviços públicos de saúde vão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada e vão constituir um sistema único, que é o nosso SUS, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Legal. Então, a descentralização, o atendimento integral e a participação na comunidade. Vamos lá no quadro que nós vamos fazer uma viagem fantástica. Vamos lá. Subir aqui um pouquinho. Então, botar aqui. Artigo 198. O SUS, ele será organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Essas palavras nos acompanharão muito, 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 muito. E regionalizada lembra região, lembra regional. Hierarquizada lembra hierarquia, hierarquização. Então, associando aqui, ó, deixa eu colocar em outra cor. Então, regionalizada, eu costumo associá-la à questão da acessibilidade. Hierarquia, hierarquização, hierarquizada, níveis de complexidade crescente. Legal. Então,
Ao lermos, o SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Então, a acessibilidade do cidadão deverá ser garantida obrigatoriamente, gente, em todos os níveis de complexidade. Se lembra da pirâmide? Na baixa, na média, na alta complexidade? Então, hierarquizada, nível de complexidade crescente, desde a baixa até, aqui a pirâmide, né? Desde a baixa até a alta complexidade. Baixa, média e alta complexidade. Município, estado e a esfera federal. Então é isso, lá na base, a atenção básica, conforme nós falamos, então acesso garantido em todos os níveis, obrigatoriamente. Beleza. Então, só que para isto acontecer, esse acesso em todos os níveis, 3 diretrizes, conforme constam aí no artigo 98, as seguintes diretrizes. 3 diretrizes deverão ser respeitadas. Deixa eu apagar aqui a pirâmide para ter um espaço aqui. Então, eu vou até deixar a pirâmide aqui. E quais são essas 3 diretrizes? A primeira vem a ser a descentralização. Então, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, isso aqui faz uma grande diferença. Você lembra aquele papo que a gente falou sobre o INAMPS? Então, o INAMPS, o falecido INAMPS, ele era um sistema centralizado. INAMPS era um sistema centralizado na esfera federal. Todo o poder decisório emanava, está aqui, todo o poder decisório, na época do INAMPS, emanava da esfera federal. Ele centralizava tudo. Aí entrou o SUS. Aí o SUS descentralizou, ou seja, voltando lá na pirâmide. Então, na época do INAMPS, todo o poder decisório era centralizado na esfera federal. Aí entrou o SUS, o que o SUS fez? É como se o SUS falasse assim, o esfera federal, o Ministério da Saúde, por que você vai ficar concentrando todas as decisões sozinho, cara? Pô, vamos passar responsabilidades aí também para todos os estados, para os municípios, para o Distrito Federal. Vamos passar responsabilidade para todos, cara. E assim foi feito. O que, Odanir? Que o SUS descentralizou, dividiu as responsabilidades entre todas as esferas de governo. Então, quando nós lermos descentralização, é uma redistribuição de responsabilidades entre todas as esferas. Agora, o município ele pode decidir sobre a saúde da sua população, o Estado também, o Distrito Federal, que é Brasília, todos têm poderes decisórios. Na época do INAMPS, só esse cara aqui decidia por tudo. Tudo em relação à saúde. Tá legal? Então, voltando aqui. Então, descentralização, vou escrever aqui para você. Descentralização é uma redistribuição de responsabilidades entre as esferas de governo. Entre as esferas de governo. Tá? Você leu descentralização, redistribuição de responsabilidades entre as esferas de governo. E o detalhe, né? Com direção única. Como assim direção única? Vou botar aqui, direção única. Direção única, puxar aqui para baixo. Direção única é igual a comando
único. Direção única igual a comando único. Então, comando único como assim? A direção única, o comando único na esfera federal, quem vai comandar o SUS na esfera federal será o Ministério da Saúde. A direção única nos estados, Distrito Federal, nos municípios, secretarias de saúde. Secretarias de saúde. Ou órgãos equivalentes. Equivalentes. Ok? Então, o SUS é um sistema descentralizado. Você encontrou uma palavra centralizado, está fazendo uma questões sobre o SUS. Apareceu centralizado na esfera federal. O SUS não é um sistema centralizado. É o que? É um sistema descentralizado. Simples assim. Com direção sempre única. Direção única é comando único. Quem vai comandar o SUS? Vamos aqui na pirâmide. Quem vai comandar o SUS na esfera federal, direção única na esfera federal, Ministério da Saúde. E nas outras esferas serão as secretarias de saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Saúde. Então, não se esqueçam, direção única na esfera federal de quem é? Ministério da Saúde. E aqui as secretarias de saúde. Ministério e Secretaria de Saúde, estaduais, municipais. Tá? Então, direção única é igual a comando único. Tranquilo até aqui?